Nota do editor. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Thiago, editor dessa bagaça, e eu queria fazer um disclaimer aqui pra vocês, que o áudio vai estar um pouquinho diferente do que a gente costuma entregar pra vocês. As crianças acabaram participando do episódio, né, da gravação do episódio, a gente não teve com quem deixar as crianças enquanto a gente tava gravando, né, correria do dia a dia e tudo mais, e vai ter choro, vai ter brincadeirinhas, vai ter risadinhas e tudo mais, mas afinal o programa é sobre elas e tá tudo bem. Espero que isso não estrague o divertimento de vocês, afinal o episódio tá muito bom, tá muito bacana, e espero que vocês gostem, e é isso aí, curtam o episódio, até mais. Estamos começando mais um TentaCast. Estamos tentando fazer mais um TentaCast, né? Tivemos aí um pequeno atraso, mas começamos este que é o seu podcast Família. Hoje é família, né, gente? Hoje tem tudo a ver com família e eu gostaria de começar, né, pelas damas, mas isso é muito clichê, então vamos começar pelos maridos das damas. Senhor Profegê, que eu não vou dar... Quase que eu falei o nome dele agora. Profegê. É Geraldo, né? Geraldinho. Seu Geraldo. Por favor, se apresente para quem está ouvindo esse podcast maravilhoso. Olá, pessoal. Ser mãe é padecer no paraíso, ser pai é você olhar pro teto e falar: pelo amor de Deus, durma. Eu sabia que alguém ia começar com o clichê do ser mãe é padecer no paraíso, mas eu não sabia que ia ser o cringe do nosso querido Geraldinho. E agora, aquele, né, o nosso querido, o cara que edita aqui com todo carinho, o famoso Thiago Serafim. Por favor, Thiago. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Thiago C. E é isso aí, né? Ser pai é ser pai, né? Não basta ser pai, a gente tem que participar, né? É isso aí. Outro que veio com o clichê, deixa eu anotar aqui, o bingo, né? Marcar aqui na cartelinha, 2 clichês já postos na mesa. E hoje... Hoje temos presenças ilustres, nós temos as digníssimas desses que acabaram de falar agora. São elas as pessoas mais bem preparadas para falar sobre maternidade, que é a nossa querida senhora G, vulgo Ceci, e a maravilhosa Dona Miriam, né? Benção, Dona Miriam. Deus te abençoe. Muito obrigado. Agora vamos aqui. Dona Ceci, a senhora pode falar conosco? Prometemos que não morderíamos, lembra? Olá, eu sou a Ceci. E eu não sabia que tinha que ter preparado uma frase clichê para começar, então vou ficar devendo no momento. Para vocês verem como ela ouve muito no meu podcast. Exatamente. Além dela não ouvir o da casa, ela não ouve os de fora. Tá perfeito. Então, mantenha-se assim. E o pior é que ela ouve, mas ela disfarça bem. E no fundo temos um som de uma criança. Porque temos que ter. Temos infantes também, infantes a qual não devemos chamar pelo nome, porque eles se animam demais quando a gente fala o nome. Então, deixa eles aí falando. É isso aí, ó. Viu? Eles adoram falar e é isso mesmo. Gente, afinal, a pauta é sobre eles, né? Então... Também, a pauta não existiria se não fossem eles, né? Exatamente. Tá aí, que a pauta de hoje, gente, é sobre paternidade, maternidade. Ser ou não ser pai e mãe e por que sim? Este é o título da nossa pauta de hoje. E eu queria saber, quem quer começar aí? Qual é a primeira tópico que vocês querem abordar? Olha, eu vou dizer que o primeiro, o mais assim, vamos lá. Quando vocês ficaram sabendo que iriam ser pais, foi a sensação de cuspindo pra cima? Das coisas que você falou, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí quando cresceu, quando nasceu, muitas coisas mudaram. Cara, eu acho que paternidade é sobre cuspir pra cima, né? Tipo, basicamente, né? Exatamente.
é aquilo, né? Você promete que vai deixar o seu filho comer doce e pular na cama até 10 horas da noite, mas você vê que não dá, né? Não, meu filho não vai comer açúcar até os 2 anos. Bom, não, imagina, nunca vai ser isso aí. Sal também. Sal também, com certeza. Não é que vida sem graça é essa, sem sal, sem açúcar, daqui a pouco é o quê? Sem água também? Água Olha, só depois dos 6 meses. Sal demorou um tempinho, agora açúcar, olha, vou te falar, temos uma heroína. Sal foi depois de 1 ano e açúcar depois dos 2. Ainda Nossa! continua meio restrito. Palmas. Parabéns a vocês que, sinceramente, eu já teria avançado no pescoço dos dois, com Até certeza. o bebê bateu palma. Né? Mas sabe qual foi o segredo pra isso, né? Qual o segredo? Estar longe dos avós. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que isso é imprescindível pra gente conseguir cumprir essas coisas. Então, é real a regra de que vovô e vovó são os pais com açúcar, né? Que estragam mesmo as crianças. Sim, só um pouquinho não vai atrapalhar. Olha, assim, durante um tempo aqui, quando o filho nasceu, a gente teve o apoio de uma das avós, né, que ficou aqui, né, na nosso apartamento. A gente não morava aqui numa casa ainda, tal. Era um apartamento menor e ela ficou com a gente aqui ajudando. Mas aí tinha 6 meses. Ninguém, em sã consciência, mete sal e açúcar refinado numa criança de 6 meses, né? Mas ela tentou. Vamos dizer que ela quis colocar sal na comida da criança, porque a criança não comia direito aos 6 meses de idade, né? Então ela, não, vamos colocar um salzinho que ele vai comer melhor, mas ela conseguiu respeitar a nossa vontade. A minha vontade, talvez. Mais predominante. Contra o gosto dela, mas ela conseguiu, né? Ela segurou a vontade de botar o salzinho ali. Mas aí fica aquela... Eu volto àquela questão que o Professor levantou, que é a seguinte: qual é a parte em que vocês descobriram que vocês estavam fazendo exatamente aquilo que prometeram não fazer quando eram as crianças? Você lembra? Alguma parte? Tá aí. Eu lembro que eu prometi uma coisa diferente. Na verdade. Acho que a gente nem percebe, né? Eu falava que eu faria de um jeito, mas eu fiz de outro. Qual que era? Eu achava que era ok bater, que não tinha problema, mas na verdade depois eu vi que tem problema sim, e agora, depois de ser mãe, sou totalmente contra bater em criança. Inclusive isso deu BO no nosso curso de noiva. Ih, é verdade. Ele já levantou essa questão. Mas você continuou batendo nos filhos, professor? Ou segurou a mãozinha pesada? Cara, segurei. Assim, até com a minha primeira filha, né? Porque o meu filho é o meu segundo filho, né? Minha primeira filha mesmo eu já não gostava muito da ideia de sentar o malho, entendeu? Na criança. Uhum. Mas, e vou te falar, tá? Cada filho é realmente um filho. Você fica com cabeça diferente e com uma maneira de tratar, uma maneira de conversar diferente, entendeu? Uhum. Mas alguns traumas ficam. O meu trauma, por exemplo, é choro. Puta merda. Choro de criança me deixa assim... Choro dos meus filhos eu fico agoniado. Choro da criança dos outros eu quero que exploda. Em chamas, mas... eu fico agoniado com os meus filhos. Isso porque ele é docente, né? Vocês veem o carinho que ele tem pelo filho dos outros. Mas, cara, o pior do choro é que quando você não sabe sobre o que é esse choro, você não consegue descobrir se a criança tá com dor, se a criança tá com fome, se a criança tá com frio, entendeu? O problema do choro é justamente esse. É a agonia de não ter uma resposta sobre aquilo, né? Exatamente. E o choro pode simplesmente não ter motivo nenhum. Exato. É a única forma que o baby tem de falar, né? O choro é um mecanismo de sobrevivência, né, da criança, porque o choro é para incomodar o adulto para que ele decida, né, tome a iniciativa de fazer alguma coisa para dar um suporte àquela criança que aparentemente não tá precisando de nada, tá com a fralda seca, tá alimentada, mas tá lá chorando, então ela, em algum nível da sua homeostase está abalada ali e ela precisa do adulto. E é isso. Às vezes a gente não sabe mesmo, a gente fica louco, mas acho que é um mecanismo aí para a criança ser atendida, né? A evolução, sei lá,
Mas é exatamente isso, exatamente isso. A gente tem um comportamento semelhante com... O Profegê odeia que eu fale isso, mas você que falar. Com os animais. Os gatos não miam quando estão com outros gatos. Eles apenas miam com humanos. E os humanos que eles veem como se fossem parte do bando deles, né? Que já não é natural o gato ter bando. E ele vai e adquire esse comportamento de miar quando ele quer comida, quando quer carinho, atenção e tal. E fizeram uma filmagem, né, um documentário, uma parada dessa, com vários gatos, né? Gatos que tinham muita interação com humanos têm a tendência bem maior a miar. Enquanto os gatos que foram, assim, quase selvagens ou sozinhos, né, ficavam muito tempo sozinhos, eles não desenvolveram o miado. Daí você pega aqueles vídeos da internet maravilhosos em que o gato mia totalmente feio e esquisito. É exatamente uma tentativa de chamar mais atenção que o normal. Então, já é uma parada meio que natural. A mesma coisa também acontece com cachorros, tá? O cachorro late e o lobo não. O cachorro dá aquela choradinha, aquele negócio, e o lobo para com isso. E, em essência, o lobo é um animal também silencioso. Então o segredo para criança não chorar é não criá-la com seres humanos. Exatamente. Aí ela não chora. Não chora de jeito nenhum. Resolvido o problema. O Shio e a Milka criam Claro, com certeza, acredita. Perfeito. Você sabe que também existe um relato, não sei referenciar corretamente e tal, mas umas crianças que Não precisa referenciar não, tá? Aqui tá todo mundo aqui é internet mesmo, não tem problema. beleza. A gente tá na internet, tipo, não precisa Serviço de internet, eu fontes. serei seu guia. Não precisamos de fontes. Ok. Que as crianças que são deixadas chorando, elas tendem a parar de chorar, a não chorar tanto, né? E acaba que elas percebem que elas estão chorando e não estão sendo atendidas. Então elas percebem que o choro, ele não tá surtindo efeito, né? Surtindo efeito, e aí elas acabam parando de chorar realmente, porque elas não estão sendo atendidas, então elas veem como um desperdício de energia, ficar chorando e não ser atendida. Exatamente. E você sabe o que isso aí se transforma? Isso se transforma... Um estresse crônico, né? Além do estresse crônico para a criança, né, um trauma que ela vai carregar, isso também se transforma naquela criança que vive doentinha. Conhece alguém assim? Que sempre tá... eu tô meio mal hoje. Mamãe, minha barriga. Ai, mamãe, olha, mamãe, eu tô com dor de barriga. Ela para de manifestar de forma oral as necessidades dela e começa a transportar isso, somatizar, né, em pequenas febres, dores de barriga, doencinhas, assim, comum de criança, né, e se torna uma criança bem dependente, então ela tá sempre querendo o toque, sempre chamando a atenção do pai dos pais o tempo todo, né, justamente por conta disso, ela deixou esse período do chamado oral, né, de fazer o som, da vocalização, e passa pra parte mais corporal, né? Começa a manifestar isso mais dentro do próprio corpinho dela, de outras formas, pra sempre estar chamando a atenção. Olha como é que é incrível, né, cara? Até porque quando você chora, vem uma onda de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E aí ativa aqueles mecanismos de luta e fuga, né? Então acelera batimentos cardíacos, fica em estado de alerta, isso tudo causa uma alteração hormonal, né? Por que você tá rindo? É da criança aqui. Quando você começou falando tudo aí, a criança... Luta e fuga, a criança vai fugir do berço, vai correndo atrás dos pais. Não, mas quando você tá em estado constante de estresse, tem uma alteração no organismo, né? Sim. Enfim, agora... Foi no terceiro século. Aí é isso, acaba somatizando mesmo. Com isso, né, a gente já queimou mais uma pauta aqui, mais um tópico da pauta, que era o terror do choro, né? O desespero dos pais do choro e sua duração. Ou você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Profegê? Você que é o cara que costuma ter medo de choro. Não, mas aí que tá, não é que a criança, né? Não, é que a minha filha, quando nasceu, não pegou peito, né? E eu mamava, no caso, aquelas mamadeiras, né? De leite e tal. Mas
durante muito tempo, o que ficou muito na cabeça, né, da mãe da criança foi que tinha que pegar peito, que tinha que pegar peito, que tinha que pegar peito. Então a criança, nesse período inicial, ela chegou a ficar ela chorava de fome. E a gente não sabia o que era. E foi uma época estressantíssima, cara. Estressantíssima. Foi, assim, infernal, eu diria, cara. O choro, assim, foi algo traumatizante. Tanto que no filho atual eu fiquei muito aliviado dele não chorar tanto, entendeu? Ele é bem mais tranquilo. Inclusive, quando era bebezinho, né? Normalmente quem ninava ele era eu, né? E funcionava que era uma beleza. Então já botou a experiência ali, né? Sim, bastante. Inclusive, a questão de dormir e tal... Vamos aproveitar e falar sobre a parte de pais, né? Pais e o papel na maternidade. Eu quero ouvir a experiência do Thiago em relação à paternidade, porque é o cão. É aquilo que eu falei, que eu falei na minha introdução. Não basta ser pai, a gente tem que participar, entendeu? Mas, tipo assim, às vezes a gente fica meio perdido sobre como participar. Aqui em casa, quando o bebê nasceu, né, a gente meio que combinou, né? Por exemplo, a Mirinha ia dar de mamar, né? Ia dar mamar pra ele à noite e tudo mais. Eu ia fazer arrotar, né? Até porque eu não dou de mamar, mas eu posso fazer arrotar, posso balançar ele um pouquinho e tudo mais até fazer ele dormir. Então a gente combinou dessa forma. Principalmente nos primeiros 3 meses dele, a gente fez assim. Até hoje é assim, basicamente, né? Até hoje é assim, basicamente, mas a gente combinou desse jeito. Ela dava de mamar, terminava de mamar, eu pegava ele, botava a arrotar, tudo mais, ele arrotava, colocava na cama, ele já tava dormindo de novo, e foi assim. Eu nunca deixei só ela acordar no meio da noite, eu sempre acordo junto, porque os dois trabalham, os dois ficam acordados, né? Já que se é pra cansar, vamos que cansem os dois, né? Até porque pra fazer ele foram os dois, né? Não foi um sozinho, né? Exatamente. Banho, que você dá banho nele desde 3 dias. Sim. Banho de chuveiro. Eu dou banho de chuveiro nele desde quando veio da maternidade, praticamente. Acho que não, desde o segundo dia. No dia que ele já tava aqui em casa, o primeiro dia a gente deu banho de banheiro. Ah, é verdade. Foi no terceiro dia mesmo. No terceiro dia eu dei banho. Foi terrível, né? Porque tinha 3 pessoas pra dar banho num bebê piquititico. E ninguém sabia o que fazer. Inclusive minha mãe, que já foi mãe, né? Que já fez Só isso. Só que já foi mãe há 30 e tantos anos, já não lembra mais como é. Então tinha 3 pra dar banho num bebezinho que tinha acabado de chegar e ninguém deu conta de fazer nada. Aí foi mais fácil partir pro chuveiro. Sim. Aí obviamente, né, fomos no YouTube como dar banho de chuveiro numa criança. É sério que você procurou no YouTube? Manual do Papai e Mamãe Moderno, YouTube. Claro. Então, eu acho que minha mãe tinha razão quando ela falou. Minha irmã acabou de ter neném e o pai deu banho no chuveiro, né? Aí minha mãe falou assim: tudo moda de internet. Mas você sabe que você colocava ele na banheira, o menino esguelava. Você levava ele pro chuveiro, ele dormia. Olha isso. É totalmente o contrário, então, né? Entendeu? É porque eu acho que porque, tipo, no chuveiro eu ficava praticamente abraçado com ele. Então o contato físico era muito maior. Então ele tinha muito mais contato pele a pele, assim, digamos, né? Então eu acho que isso acalmava. Ele ouve o coração também. Sim, isso acalmava ele e ficava muito mais fácil de dar banho. Então sempre foi muito mais fácil. Até hoje eu dou banho nele no chuveiro, entendeu? É muito mais tranquilo dar banho no chuveiro, até porque sai um banho muito mais, na minha opinião, muito melhor. Né, tipo, não que ele suje, né, mas um banho de limpar um pouquinho melhor a criança do que o banho da banheira, né? Entendi. A gente nunca deixou de dar banho na banheira, mas, né, sempre que possível a gente dá banho no chuveiro. É porque eu sozinha não consigo dar banho de chuveiro, porque tem que um dar banho e o outro pegar o bebê e trocar. Não tem como sair do chuveiro molhado com a criança e trocar. Sim. Então tem mais um teamwork aí, né? Você tem que trabalhar em dupla. Em dupla. Cara, o trabalho em equipe, é imprescindível para qualquer momento da criança. Qualquer momento. Se um tá fazendo uma coisa, o outro já vai preparando o terreno para fazer a próxima. Por exemplo, até hoje, ele dorme, ele mama e dorme, né, na hora de dormir.
Ele dormiu, eu espero um pouquinho só, eu vejo que ele tá dormindo, eu já vou preparar o quarto, já vou arrumar a caminha dele, já vou deixar tudo certinho. Já, às vezes, se tiver muito calor, eu já ligo o ar-condicionado pra ele, já deixo o quarto fresquinho, entendeu? Porque na hora de pegar, é só colocar na cama e rezar pra ele não acordar. Né? Essa é a melhor parte, rezar pra não acordar. Só um detalhe. São detalhes apenas, né? A gente, por exemplo, aqui está com um monitorzinho acompanhando a criança para, se ela acordar, provavelmente eu vou lá correndo para acudir. A gente só não tá com a babá aqui porque ele não dormiu. A gente não conseguiu fazer ele dormir. Eu queria falar com a dona Ceci se o nosso querido aí, Profegê, ele é realmente esse pai presente ou ele tá só fazendo média aqui com a gente? Ele costuma estar lá junto? Eu vou me mutar aqui rapidinho. Sim, ele participa bastante, ajuda muito. Na verdade, eu não acho que é uma ajuda, né? Eu acho que a gente é um time, né? Então, a gente trabalha junto pra cuidar da criança, né? E, às vezes, eu preciso de um apoio maior, ele fica. Às vezes, ele que precisa. Então, a gente tá sempre dividindo essas funções aí. É claro que um pouquinho... A mãe sempre fica com um pouquinho a mais, né? Claro que eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Sempre com um trabalho um pouco maior, mas o Prof. G tá sempre comigo. Então ele não é só média, não, né? Ele realmente participa. Participa. Então isso assim, é bom, agora me desmutando, eu vou dizer uma única coisa, tá? Primeiro, né? Vai botar no fogo, não adianta. Aqui é casamento blindado. que horrível esse negócio de casamento blindado. Mas sobre a parte de apoiar, porque assim, aqui não tem, a gente teve a rede de apoio da minha sogra que veio ficar um tempo com a gente, né, a mãe da Ceci, mas no geral, cara, como a gente tá numa cidade longe pra cacete, não tem parente perto, cara. A gente mal tem rede de apoio aqui. De vez em quando a gente conta com uma pessoa ou outra pra ajudar a gente quando a Ceci vai fazer trabalho 24 horas, né, os plantões que ela tem que fazer. Ou o meu caso, né, eu trabalho, né, à noite, às vezes não tem como deixar a criança, ou a gente contrata uma babá, que normalmente não é muito ideal, né? Ou a gente deixa com alguém de muita confiança, mas é difícil, né, no meio do pessoal daqui. Nessas horas que a gente agradece que tem um casal do trabalho da Ceci que gostou muito do filhote, né? Inclusive... Filhote é até que eu passaria por filho deles, inclusive, pelo carinho que tem ali e tudo mais, né? Isso é muito gostoso, né, cara? Você encontrar, assim, alguém que, sei lá, uniu corações, né? Foi com a cara, tá junto e dá esse suporte que faz toda a diferença mesmo, né? Porque a paternidade e maternidade nada mais é do que deixar de existir para poder garantir que aquela vidinha cresça, né? Floresça, né? E quando você chega num ponto que tá ali, né? No teu máximo ali, no seu esgotado, no teu fim de bateria, e você encontrar alguém pra te dar um suporte pra essa parada continuar, é nota 10, né, cara? Sem comparação. Na realidade, eles costumam ser nossos carregadores de bateria. Eles costumam ser nosso power bank. No meu caso, pelo menos, se eu chego cansado em casa, alguma coisa assim, cara, na hora que eu abraço ele, volta tudo a energia, entendeu? Basicamente é isso. Ceci, o filhote é o seu power bank? Não, ele é o que diminui a energia, né? Ah, power bank. Então eu acho que funciona assim, ele diminui a energia da mãe pra dar energia pro pai, né? Não é bem assim não, viu, galera? Que é assim, ó. A real, aqui eu fico feliz que o Thiago passa por essa alegria aí, tipo, pô, abraçou, energia. Tudo bem, a gente fica emocionado, a gente fica contente, fica perto. Cara, a criança dá um gás, cara, a criança cansa. E assim, mas é engraçado, quando ela sai do plantão 24 horas, eu não ganho nenhum selinho. A criança já tentou completa, literalmente ela vai abraçar. Ai, meu filho. Parece que, sei lá, ficou separada há 30 anos da criança. Tá vendo a criança assim, depois do parto. É incrível, é lindo isso mesmo. Ainda mais que eu dormi a noite inteira, né? Tem essa vantagem, né? No plantão 24 horas, ela dorme a noite inteira. Eu fico de sobreaviso ali com a criança.
Criança faz um... Eu já ia pra ver cá, aqui e tal. Eu não durmo quando ela faz plantão 24 horas. Basicamente eu não durmo. É horrível. Um não dorme num dia, outro no outro, e a gente vai seguindo, né? Gente, vamos passar para mais um ponto aqui da nossa pauta? As meninas gostariam de escolher um aí? É que a Ceci já foi no terror do choro, então, Miriam, brilha. Maternidade não é uma competição. Porque fica naquela assim, o seu filho ainda não anda? O meu andou com 5 meses. O seu filho ainda não fala? O meu com 1 ano já falava de tudo. É como se fosse aquela competição do primo. Sempre tem um primo ou uma prima que é melhor do que você em tudo, né? Sim. Exatamente. Então entra nesse mesmo estilo aí. Seu filho andou com 9 meses, tudo bem, beleza. Mas isso não é uma regra. O meu não tá fazendo isso, tudo bem, não tem problema. Cada criança é uma criança. Mas vocês já viram em encontros de pais de creche ou coisa parecida que fica nessa. Que rola uns pais que fazem essa competição velada? Não, eu tenho esse problema em casa, porque meu sobrinho teve bebê 40 dias depois de mim. Então é normal o meu bebê fazer as coisas primeiro. Ele é mais velho, mas tipo assim, quando começou a rasgar os dentinhos do bebê, com 5 meses, eles já começaram a falar que o dele também tava rasgando 2 dentes, entendeu? Não eram só, eram 2 Não, de uma eram vez. só, eram 2. Aí, olha, o meu bebê tava com 4 dentes e os que estavam rasgando dele não tinha rasgado ainda. Entendeu? O bebê começou a engatinhar. Nossa, mas o meu já tá engatinhando também. Aí a gente ia ver, nada, não tava nada, tava quietinho. Nem sentando tava sentando ainda. E tipo assim, tá, tudo bem, o teu tá engatinhando, que legal, né? Que bom. Mas eu tenho isso em casa. E agora é que a minha sobrinha é 1 ano de diferença os bebês, né? Aí ela começar a falar que tudo que o meu tá fazendo, dela tá fazendo também, aí já ia ser sacanagem, né? Aí já é querer demais, né? Tá certo. Vocês já notaram, às vezes, que tem pai e mãe que acha que criança é igual o cachorro que tem que aprender truque? O meu Sim. filho está fazendo isso já. Olha só, filho, faz! Aí ele vai dar pra fazer. O meu filho fala eu. O meu filho fala eu. O meu também fala, ele fala mamãe. Nossa senhora, cara, não, é incrível. Isso aí é engraçado também em sessão, quando o pediatra faz a entrevista, né, pra gente. Todo tempo tem aquelas perguntas de, ele já tá fazendo isso? Não sei se vocês já passaram por isso de você falar, já. Aí a outra pessoa fala, não tá não. Tipo assim, é que algumas coisas são normais de em determinadas idades acontecer, entendeu? Mas, tipo assim, o pediatra perguntar, não, beleza, fechou, não, beleza, ele tá perguntando, não. Tá fazendo o papel dele, Tá fazendo né? o papel dele, tem que saber, né? Não, ele tá no desenvolvimento normal, não, ele tá com um pouquinho de atraso, alguma coisa assim, beleza. Mas, tipo assim, a sua tia-avó lá, tipo, que não te vê há 2 anos e te fala, nossa, mas o meu andou com 5 meses, o meu andou com 8 meses, pô, né? Tudo bem, que bom pra ele, nossa, parabéns, entendeu? Mas obviamente, porque por educação, infelizmente, a gente não faz isso, né? Então... Por educação a gente se priva de tanta coisa. Pois é, o mundo seria tão melhor se a gente pudesse esquecer pouquinho da educação. Sim. A pediatra falou, e aí, ele já tá falando? Quais palavras ele já fala? Aí eu falei, fala isso. Aí ele falou alguma coisa lá que ela não entendeu. Aí eu falei, não, ele falou, sei lá, falou isso. Aí ela, não, mas isso aí, assim que ele falou, não, está com atraso de fala, vamos encaminhar para a fono. Aí eu falei, meu Deus. Aí a fono foi, fono toda semana. Falei, gente, uma criança de 2 anos, fono toda semana. Vocês já notaram que tá havendo uma tendência a gente achar problemas cedo demais nas crianças? Esse é um exemplo. Eu achei isso exagerado, assim. É claro que... Eu falei pra ele. Tem crianças que falam mais, mas essa questão, né? Tem crianças que falam mais cedo e falam mais coisas, mas eu... Assim, não sei, meu lado mãe negacionista. Sacanagem. Não acho que meu filho está atrasado. Não, mas eu acho que, tipo, pra algumas coisas, tipo, não tem necessidade de apressar tanto, entendeu?
Por exemplo, o criança aqui não tá andando ainda, entendeu? Ele já tem 1 ano e 3. Já tá com 1 ano e 3 meses, mas ele não tá andando. E, tipo, tudo bem, beleza. A gente não vai ficar forçando ele a andar só porque, nossa, não, já tinha que estar andando, já tinha que estar correndo já. Não, nessa idade eu tinha corrido meia maratona, cara, que tá atrasado já. Que bom pra você. Parabéns. A mesma coisa que eu falaria pras avós e bisavós, eu vou falar pro Darlan, tá? É que, Darlan, na sua época, você tinha que correr, tá? Do tigre dente de sábio que tava chegando, entendeu? Aí Verdade, não tem muito o que fazer. Agora não temos essa pressão de seleção, entendeu? Não há mais a necessidade da criança ter que correr. Falar, ok, tudo bem, entendeu? Ele tem a questão dele querer virar TikToker no futuro, né? Então ele tem que falar alguma coisa. Ah, não, ele tem que fazer dancinha só. Só dancinha, não precisa falar, não. Pode ser dublado também. Pode ser dublado. Mas assim, quanto a atraso de fala, essas partes de desenvolvimento, aí tem... É que eu sou um pouco traumatizado. Tinha um cara na minha rua que... O atraso de fala foi um primeiro... não vou dizer sintoma, um sinal, o primeiro sinal de um atraso no desenvolvimento, né, que levou a um atraso mental, um atraso cognitivo. Cognitivo. Exato. E esse atraso de fala acabou arrastando o irmão dele também, entendeu? Os dois chegaram a ter. E o pai dessas crianças era um pouco... Ele era negacionista, ele falava, não tem nada errado, nada de errado, nada errado. E tinha, entendeu? E aí eu fiquei meio traumatizado. Aí quando tem esse traje de fala, não, vamos na fono, bora fono. Mas eu concordo nesse ponto com vocês. A tendência de tentar achar algo de errado nos filhos, será que não é uma tendência de, às vezes, você querer justificar uma possível ação ou falha futuro da criança, se tiver, né, caso ela tenha, e falar, não foi porque eu não eduquei ou porque eu não ajudei, é porque a criança tinha isso. Pode se encaixar nisso aí. Mas o que eu vejo muito é, além a moda, né, que a gente já falou em outros casts aqui, que é se autodenominar TDAH, se autodeterminar pertencente ao espectro autista e tudo mais, eu vejo que estão querendo empurrar muito isso para as crianças, entendeu? Que no caso aí do atraso de fala, né, que a gente está falando. Porque já existem 3, 4 testes dizendo que se a criança não fizer tanto de pontuação nesse teste, é uma prova definitiva de que ela já tem já está pertencendo ao espectro autista. Amigo, é uma criança. Ela vai ser oralizada, ela vai falar quando ela tiver um incentivo para isso. Enquanto o papai e mamãe vê ele gesticulando com o braço para pegar o copinho d'água e der o copinho e não falar água, né? Ou então falar o que você quer e a criança balbuciar alguma coisa, você não vai estar incentivando ele a falar. Ele consegue tudo o que ele quer sem fala. Isso pode ser um fator. E não o espectro autista, nem isso e aquilo. O nosso comportamento pode estar determinando com que a criança não fale, entendeu? Por isso que todo lugar sério, assim, né, que a gente vê os especialistas falando em relação à criação, transforme seu filho em um ser independente. Não é pegar e largar ele no meio do mato, como fizeram comigo, largar ele no meio do mato com um canivete e falar para ele se virar até a idade adulta. Não é isso. É você proporcionar a independência nele. Se ele quiser água, que ele te peça, não que ele vá buscar. Não era um canivete, era uma lasca de pedra. Usa o termo correto. Deixa eu me modernizar, por favor. Unga-bunga, me deixa... Sim, é bem o caso. É bem o caso mesmo. Inclusive, o Darlan, aqui rola de vez em quando a criança falando, né? Tem um jeito peculiar, né, de falar quando quer alguma coisa. É legal, vira um idioma diferente, né? Vira. Como que é mesmo? Você quer? Você quer? Ele oferece, às vezes ele aponta. Você quer? Aqui é dá. Dá. Tá? Aí aponta pra você. Dá. É porque a gente, tipo assim, eu até entendo, faz sentido. Quando a gente vai oferecer, você quer? Ou então eu vou pedir alguma coisa pra ele. Dá? Entendeu? Dá tal coisa? Entendeu? Então eu entendo a lógica dele. Na cabeça dele faz completo sentido ele apontar alguma coisa e falar, dá? Entendeu? Então, mas é assim, cara.
Isso é a coisa que eu acho mais fascinante em criança, né? É você ver o pensamento sendo formado, né? Refinado com o tempo, assim, né? Primeiro começa com apontar, daqui a pouco é o dar, daqui a pouco o papai me dá, né? Ou então quer. E isso vai evoluindo, né, cara? É muito bonito isso, é muito... Sim. Sabe, é como você... Dadas as devidas proporções, né? Você fazendo um programa e você vê o programa funcionando, né, cara? Eu ainda acho que paternidade/maternidade é um negócio mágico. Tipo, não de ser... nossa, que legal, bacana, assim, mas tipo assim, a pensar que, tipo, dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe, tá nascendo um negócio pequenininho, tá criando um negócio pequenininho que vai que vai gerar um bebê, que vai virar um bebê, que de repente depois vai virar uma criança, que vai virar um adulto. Eu acho que isso é mágica, tá ligado? Tipo, eu acho é muito louco você pensar que, né, no caso, quando a mulher tá grávida, né, que dentro da barriga dela tem uma criança, tá nascendo uma vida lá, tá ligado? Tem um outro ser humano saindo Tem um outro ser humano que tá lá, entendeu? Eu acho esse negócio mágico. E, tipo, e quando você vê, depois que nasce, você vê o desenvolvimento, né? Tipo, começa a balbuciar alguma coisa, começa a falar, começa a apontar. Cara, é muito louco. Realmente é mágico, muito mágico. Aí eu me pergunto, né? A criança vai se desenvolvendo e tal, vai... melhorando os pensamentos, e aí fica aquela pergunta: o que se aproveitou do enxoval da criança nesse processo? Né? Aquelas coisas que você compra assim que são úteis e inúteis ali. Quais foram as coisas mais úteis que a gente comprou pra criança? Eu acho que é uma coisa que parece inútil, mas que pra mim foi muito útil, foi uma redinha que a gente coloca na banheira e aí a criança fica apoiada na redinha enquanto dá banho, que aí fica mais seguro na hora de dar banho. Eu achei que seria uma coisa inútil, que eu comprei achando que seria inútil, mas foi muito útil. De fato. O negócio de banheira também suspenso, aquela parte mais alta. Ergonomia foi sensacional. Dava trabalho pra montar e desmontar? Até dava, mas porra, foi maravilhoso. Eu acho que aqui em casa foi a almofada da amamentação. A almofada, a gente usa ela até hoje, inclusive, como tudo, não só como almofada da amamentação, mas tipo, foi a almofada da amamentação, foi apoio pra criança brincar, pra aprender a sentar, apoio pra criança dormir hoje, até apoio das costas da mãe serve aqui. Eu acho que, tipo, essa foi a coisa, das coisas do enxoval que a gente mais aproveitou foi a almofada da amamentação. Uma coisa que parece algo besta, mas também ajuda muito, é babá eletrônica. Mas não precisa necessariamente ser babá eletrônica. Agora tem aquelas lâmpadas câmera, né? Que você tem pelo celular e tal. Então já, assim, qualquer câmera simplesinha serve para aquelas câmeras de segurança, já serve como babá eletrônica. Já é algo útil, né? Já funciona bem. Sim. A gente tem uma aqui também e mega uso. A gente demorou um pouquinho pra usar, na realidade, porque a gente meio que teve um pouquinho de trabalho antes a gente não tinha um lugar fixo pra ele ficar, né? Pra ele dormir à noite e tudo mais. Mas, por exemplo, coisas que a gente comprou, que a gente usou pouco, foi o Bebê Conforto, que a gente usou até um tempo, que o Bebê Conforto, né, diz que serve até os 6 meses, que vai usar até um ano. Até um ano e tudo mais. Com 3 meses e meio, 4, a gente já tava abandonando, porque a criança tinha crescido muito. Já tinha crescido demais e não tava cabendo mais. É o bebê jupiteriano. Tipo isso. Tipo isso. Que mais que a gente... Cara, uma coisa. Sling. Sling é vida, cara. Pra quem não sabe o que é sling, sling é uma tira de pano, uma tira de tecido, que você faz uns nós bem loucos no corpo, você dá umas voltas no corpo, dá uns nós lá e você coloca a criança lá dentro. É como se fosse um canguru. Isso. Ele faz o papel do canguru. Que, pra quem não sabe, é uma cadeirinha que você coloca no corpo pra apoiar a criança. Pra você poder descansar um pouco os braços. Olha, sling aqui não fez muito sucesso. Não, fez sim. Eu usei bastante quando assim que ele nasceu, lá no Rio. Mas aqui depois, como tava no meio da pandemia, a gente não saía muito, né? Então acabou que ele ficou grande pro sling e aí a gente não usou muito. Mas o canguru realmente a gente usou bastante, né? Eu, né? Você. Eu usei muito. O sling a gente usa aqui em casa ainda. Agora menos, porque a gente ele tá ficando firme na motoquinha, então a gente tá preferindo levar a motoquinha, ele brincar na motoquinha do que ficar no sling. Mas eu tive problema no ombro, né? Um tempo atrás,
então não conseguia carregar ele, né, direito. Então o sling salvou a vida aqui, que eu conseguia carregar ele no sling e foi de boas. É que eu, com o canguru, foi literalmente o canguru mesmo. Eu levava a prole no canguru até a escola. Eu andava 1 quilômetro com ele ali no peso. Ele no marsúpio e você saltando, né? E eu saltando. Considerando o desnível aqui da cidade, de uma calçada até a rua, né? Era assim o salto, né? Não, sério. Andar a pé aqui nessa cidade é um jogo de plataforma. Eu me sinto Super Mario. Sério mesmo, cara. É umas distâncias de calçada assim absurdas, de uma casa pra outra. Parece que... Fora os buracos. Então, assim, carrinho não ia rolar. Ou eu levava ele no braço, ou eu levava aí no canguru. Aí eu achava que a carga distribuía melhor no canguru e fui. Me salvou no retorno da pandemia, porque... Bom, vamos deixar claro, né? A prole minha e a prole do Thiago foi fruto da pandemia ou foi no início da pandemia, né? Que você teve? Então, a gente já tava mais no meio da pandemia, né? Isso. O Benício tem um aninho. Eu ia falar do meio pro final, mas a pandemia não acabou, então... Só está arrefecida, mas... Aqui ele foi produzido no primeiro dia de lockdown, eu diria. Eita! Primeiro dia de lockdown, aí passou um tempo... Vamos lá. Mas uma coisa que eu posso dizer... O criança aqui é filho do carnaval. Aê! É verdade. É igual ao nosso namoro, né? Exatamente. A gente começou a namorar no carnaval, a criança que é do carnaval. Mas essas duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo. Teve 20 anos de diferença uma da outra. Teve um bom proveito, né? Uhum. Mas aí foi alegria. Uma coisa que eu via muito aqui é quanto à parte de romantizar a maternidade. Graças a Deus, a minha sogra e a minha mãe não ficaram julgando, né, as mães, né? Caso a mãe da Ceci, né, não julgava ela de ser má mãe ou boa mãe ou algo assim. Mas eu já vi casos sérios assim de outras pessoas julgarem pais e mães. Por isso que eu sou por isso que eu fico muito ressabiado quando a galera tenta se colocar tipo, não, madrinha é praticamente mãe, ou pai de pet é praticamente pai. Eu falei, não, meu amigo, você não faz ideia do perrengue que é uma criança, entendeu? De criar ali, tá todo dia, parar o que você tá fazendo, deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer por causa... Entendeu? Porque madrinha, padrinho, vô e vó, na hora do vamos ver, na hora do aperto, são poucos os que vão ali ficar, entendeu? Agora são criança... poucos os que vão comprar o barulho e tentar resolver também, né? Exatamente. É aquele negócio, né? A criança chora, você devolve pro pai e pra mãe, né? A gente já não tem como fazer isso, né? Pra quem que a gente vai entregar? Não tem pra quem entregar, é pra gente mesmo. Não dá. Exato. O máximo que você pode fazer é dar uma de sacana e passar pra mãe, né? Pois é. Mas às vezes nem funciona. Entendeu? Pois é, isso que eu ia falar. E nem sempre vai funcionar. Nem isso. Inclusive, qual foi a pior coisa, assim, que os avós fizeram com as crianças, assim? A pior coisa, assim, uma coisa que você falou, não faça tal coisa, e eles fizeram. Olha, aqui acho que a gente não teve muito problema com isso. As duas vós respeitam muito as coisas que a gente pede pra não fazer. Tipo, não dá nada pra ele que não seja o que a gente costuma fazer, entendeu? Elas se respeitam. Tem intenção de dar alguma coisa, pergunta antes se pode ou não. Então, a gente não teve muito problema com isso. Mas a gente tem histórias, né? A minha mãe tem um pouco de insistência, porque até 6 meses meu bebê ficou só no peito. Não tomou água, não tomou chá, não tomou nada, não comeu nada. Era só peito. E a minha mãe fala que às vezes ele chorava porque eu não dava chazinho de camomila pra ele relaxar. Que chazinho relaxa. Ou então água, porque tá muito calor, a criança tem sede. Então isso era um pouquinho que minha mãe pegava no meu pé. Bom, minha mãe pegava no meu pé. Toda vez que ela ligava, o bebê estava chorando. E aí, ela achava que o meu leite não estava sustentando a criança. E a criança, em 1 mês, engordou 1,3 kg.
Comemoração. Maravilha. É muito gostoso, cara. Então, tipo assim, era uma das coisas que minha mãe pegava no meu pé. Mas ela sempre respeitou. Ela pegava no meu pé, mas ela nunca fez o chá e deu. Sim. Ou deu água. Nunca passou por cima da tua autoridade nessa questão. Nunca passou por cima. Né? Ela vivia reclamando, mas ela nunca passou por cima. É aquele esquema, né? Fica aquele esquema de, tipo, tá vendo, ó? Eu acho que ele não tá se alimentando bem. Ele só engordou 1,5 kg em um mês. Podia ter Não sido tá 2, tá vendo? Coitadinho. Não tá sustentando, tadinho. Pô. Nisso aí eu queria misturar esses assuntos, né? Porque um é complementar ao outro, né? Quando a gente entra nessa questão aí dos palpiteiros, né? Bota leite de vaca, bota mingauzinho de maisena. Mas o meu bebê, ele tomou leite de vaca desde o começo e tá vivo até hoje. Eu dei e não morreu. Eu dei e não morreu. Eu dei açúcar pra ele no primeiro dia de vida e ele não morreu. Só tá é viciado agora, não consegue parar de comer açúcar, mas tudo bem. Né? Entra nesse paradoxo, né? Porque é avó me dando palpite, palpiteiro da rua, conhecido, primo, parente, todo mundo tem uma dica pra dar pra criança, né? Cara, quando é avó, alguma coisa assim, até releva, porque a gente acaba aproveitando alguma coisa ou outra, entendeu? O problema é quando é aquela pessoa que você nunca viu na vida, entendeu? Tipo, o palpiteiro de fora, né? Ele é que é o problemático. Nossa, isso é muito foda, tá ligado? Uhum. E pra vocês aí, da casa do G? Cara, vamos lá, vai. Chazinho foi algo mágico. E assim, eu sou uma pessoa que, cara, devora chá. Eu adoro chá. Só que eu sou um adulto, não meu filho, né? E já teve muita gente falando, não, faz um chazinho. Isso aí foi nas 2 paternidades, tá? Nos 2 filhos. Não, dá um chá de camomila. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Açúcar refinado, vixe, pra mais de metro, eu diria. Tá, mas assim, aí aqui foi legal também um ponto que quando o filho fez 2 anos, eu, né, falei pros avós, pros 2 avós, né, que estavam aqui, falei, ó, vai agora na sorveteria e dá um sorvete, vocês levam e dê um sorvete para o seu neto. Ah, você vai? Não preciso estar junto não, pode dar vocês sozinhos, não tem problema. Eu não quero ver isso. Não é nem eu não quero ver, eu gostaria de dar o sorvete para ele e tal, mas eu falei, não, vai, leva, dê o sorvete, vai, aproveita essa experiência, vocês estão doidos para dar açúcar para criança, vai, dá um sorvete. E eles ainda escolheram o sorvete que ia muita fruta, sem leite e sem açúcar. Aí eu falei, caralho, puta que pariu, pra quê? Agora era a hora, agora, brilha, vai. Parabéns. Sabe, dá um sorvete de flocos pra criatura. É aquela, né? Que sejam os avós, né? Que sejam os avós. Mas assim, uma coisa que o meu sogro fez e eu fiquei muito bolado, muito triste, muito chateado. Ele introduziu drogas pro meu filho. Ele introduziu. Eu aposto que a Miriam deve ter levantado as 2 sobrancelhas. Que porra é essa que ele tá falando? Ele introduziu o demônio azul pintado. Galinha pintadinha. E depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Cara, não, sério, é assim... Esse multiverso das cantigas infantis aí, cara, como é isso? Seria o melhor jeito de introduzir ou não a criança a isso? Não, tem música, palavra cantada, Mundo Bita, pô, show de bola. Inclusive, Mundo Bita o dinossauro ele gosta muito, o do jacaré ele gosta muito. Aqui a criança tomava banho com a musiquinha do banho do Mundo Bita. Aqui em casa foi sempre Mundo Bita, entendeu? Sim. Agora que a gente tá começando a introduzir outras coisas, assim, mas galinha pintadinha acho que a gente nunca colocou pra ele. Continue assim. Então, mas eu acho que os avós não colocaram galinha pintadinha porque a minha mãe não mexe na internet. E a minha mãe mora, como as duas avós moram em outra cidade, mas a gente vê a minha mãe com menor frequência do que vê a mãe da Mas mesmo assim, a sua mãe mexe na internet, sim, mas não é assim, mexe com tanta facilidade pra colocar. Sim. Então foi por isso, a gente começou com Mundo Bita e ficou Mundo Bita, né?
Uma das coisas do pagar a língua, voltando pra trás, né? Voltando lá do telas, 0 telas até 2 anos. É impossível pra mim, tá? Porque como a gente não tem rede de apoio, se eu tirar a tela do bebê, tem dia que eu não faço nada. Mas o pior que foi é justamente isso. Bom, a gente não fica sem tela, né? O tempo todo. A gente tem uma tenta, comissão, né? A gente tenta ao máximo não deixar ele na frente da TV o dia inteiro. Mas tem vezes que não dá, entendeu? A gente tem que colocar alguma coisa pra ele assistir, pra ele se distrair um pouco. Obviamente que não fica o dia todo, né? Sim. É só um momento, né? Um momento do dia. A gente não costuma deixar muito tempo também, né? Então... Não, e geralmente eu não deixo ele sozinho na TV. Eu deixo ele e brinquedos. Então, na maior parte do tempo, ele tá brincando com os brinquedos e pouco ele foca ali na TV. Mas esse negócio de 0 telas pra quem não tem rede de apoio é impossível. Possível. Vamos lá. Tem esse lance, né, que mãe versus mulher, né, onde a mulher precisa se anular um pouco como mulher e tal, deixar um pouco da vaidade, aquela coisa, e virar a mãe, né. Aí tem esse lance de ser essa eterna batalha, né, tentar encontrar o equilíbrio entre essas duas partes. Vocês são mães novas, né, são agora há pouco tempo, mas estão passando por esse processo, né? As mães dos nossos papais aí já são mães que já passaram, né, por todo esse lance da criação exclusiva e agora já podem viver a vida delas como mulheres também. Aí fica a pergunta, vocês como mulheres puderam optar entre cesárea e normal? E como fazer esse equilíbrio agora, quando tem essa vidinha aí tão dependente de vocês? Eu pude optar por cesárea ou por parto normal. O meu obstetra, ele nunca impôs uma coisa ou outra. Ele deixou a minha escolha. No meu caso, eu também pude optar, mas eu sempre pensei na cesárea. Eu sempre quis cesárea, mas o meu pré-natal foi feito com um médico que era a favor do parto normal, e o hospital também que eu fui ter o bebê também era super a favor do parto normal. Só que eu não quis, e ele, na hora eu pude escolher, mas principalmente porque o bebê não estava encaixado, né? Ele estava sentado, e aí não tinha jeito de ser normal, graças a Deus. Não, no meu caso aqui, a minha cesárea foi agendada, e eu também, desde o começo, eu sempre quis cesárea porque eu tenho pavor de sentir dor. Então eu nunca quis parto normal. Eu também nunca quis, e embora eu conheça as vantagens, né, os benefícios do parto normal pra criança, pra mãe, acho que pra mim não dava parto normal, e tudo tava caminhando pra não ser normal, tudo caminhou pra não ser mesmo o parto normal, e tudo bem. A força do pensamento foi tão forte, né? Foi tão forte. Todas as situações levaram à cesárea, né? Não, e quando o médico falou, ele tá sentado, não, você quer parto normal? Eu falei, ai não, graças a Deus. Eu falei, filho, continua sentado, por favor. Isso foi algo recorrente. O meu bebê, ele tava com 2 circulares no pescoço. O que seria 2 circulares? É o quê? O cordão? 2 voltas do cordão umbilical no pescoço. Ah, igual a mim. Mas disse que isso não é indicativo pra não ter parto normal, mas ainda assim eu preferi não correr o risco. É bem complicado mesmo. Eu tive essa situação também, passei por essa situação do cordão tá enrolado, e minha mãe também fez cesárea, então eu acho isso imprescindível, né, cara, porque existem realmente muitas vantagens do parto natural, aquela coisa toda, mas e o respeito à vontade da mãe, né, onde fica a palavra da mulher na decisão sobre o que vai ser feito ali, o procedimento que vai ser executado no corpo dela, né? Aí agora eu queria saber de vocês mesmo essa batalha, mãe e mulher. Como é que tá hoje? Olha, a briga tá boa. A briga tá bem boa, porque às vezes, bom, no meu caso aqui, né, não posso falar por nós duas, mas às vezes você tá lá brava porque você não consegue fazer uma unha, porque você não tem tempo pra ir no cabeleireiro, e ao mesmo tempo, quando você deixa teu bebê com o pai ou deixa com alguém pra você fazer isso, você se culpa porque você tá saindo e tá deixando ele pra lá. Exatamente. Entendeu? Só que, tipo, a gente precisa disso, porque faz bem pra gente, porque daqui a pouco a nossa sanidade vai embora.
Mas fica nessa. Você se cuida e você se culpa. Não tem um sem o outro. Fica um meio a meio ali o tempo todo, A né? briga é boa. A briga é boa. É verdade. Eu penso muito nisso com relação ao trabalho, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com um horário flexível que eu poderia, por exemplo, trabalhar em outro local como eu trabalhava antes de engravidar. Mas eu fico pensando que, tipo, até que ponto vale a pena ganhar mais e não estar presente no crescimento, no desenvolvimento dele, né? Principalmente nessa primeira fase da vida, que eu acho que é mais importante a gente estar presente do que... E, sei lá, posteriormente ele vai ter a vida dele mais independente de mim, e aí eu vou poder fazer outras coisas, assim, então... A docência que você tá falando? A docência... Não que eu daria aula novamente, né? Mas poderia fazer outra coisa, ou ter outro trabalho. Mas acho que agora... Até às vezes pra ter um momento de lazer é complicado, né? Até o momento de lazer é complicado, né? Porque criança, às vezes, já deu o tempo dela ali, ela quer ir embora, ela dorme, ela chora, e aí a gente não consegue. Até em casa mesmo, de vez em quando ela deixa comigo, ela fala assim, eu vou fazer tal coisa. Ela vai fazer, tipo, alguma coisa pra ela, né? Eu falo, tá bom, não, vai lá, sem problemas, né? Pode deixar que eu fique aqui com a criança e tal. Aí teve um dia aí que eu falei isso aí, ela falou, voltei pra pegar a criança. Eu falei, porque me senti culpado. Eu falei, caralho. Mas é isso mesmo, a gente fica nessa loucura. É um equilíbrio muito complexo, muito difícil, né? De vocês poderem aproveitar um pouquinho de vocês, né? E pensar que tá abandonando a criança, né? Que dói muito, dói demais. Não, eu acho que a partir do momento que você se torna mãe, a sua vida é se culpar. Porque é incrível. Você se culpa se você dá muito colo, você se culpa se você dá pouco colo, você se culpa se você sai pra cortar o cabelo, você se culpa se você tá trabalhando e tá deixando a criança ou com o pai ou com a avó ou pôs na creche. Então, acho que a vida da mãe é se culpar, né? Eu espero que um dia isso mude. Mas o pai presente, o pai que tá ali, também se culpa um pouquinho, né? Então, tem uma coisa que, inclusive, é complicado. Quer ver? É que eu não sei se o Thiago já viu ou se a Miriam já passou por isso, que foi o fato de deixar de ser esposa durante ano ou mais, né? No caso, quando a criança vai ficando mais velha, mais independente, você volta a ter, né, essa questão. Mas até lá, a gente meio que se acostuma a estar numa relação, às vezes até sozinho, né? Porque... exatamente, né? Como a própria criança está deixando claro, isso mesmo. A disputa entre mãe e mulher, não, esquece. Nesse caso, o bebê ganha, né? Sempre. Nem tem. Nesse caso, o bebê ganha. Não tem como. Ele tem que ganhar, desculpa. O bebê é essencial, ele precisa ganhar sempre nessa disputa aí. E perder a conja, né? Está escrito lá naquele manual de paternidade e maternidade que vocês precisam estudar antes do bebê chegar? Olha, não tá escrito, mas isso ajuda muito, porque não é uma coisa intuitiva. E às vezes você pegar ali pediatras que fazem cursinhos, lives, essas coisas que te passam, mães que já foram mães antes de você, que já passaram por coisas que você vai passar, ajuda. Porque eu não tive problema com a amamentação, porque eu estudei muito antes, porque no nosso caso aqui, meio que não era uma opção o bebê não pegar o peito, né? Porque, como eu vou dizer? O nosso orçamento é apertado, então as fórmulas hoje são caras pra caramba. Então, tipo assim, em primeiro lugar, era muito importante que ele mamasse. Pelo fato que todo mundo fala, né, que a amamentação é a primeira vacina, que um bebê que mama que um bebê que mama no peito é mais saudável e porque fica muito mais barato, né? Também. Mas, gente, é difícil. Uma pega errada do bebê judia muito da mãe. Eu não sei se teve problema com amamentar, se ela amamentou no peito ou não, mas a pega errada da criança, porque não é uma coisa intuitiva, não é você colocar o bebê ali e ele vai simplesmente começar a sugar. Se ele pegar errado, ele machuca muito.
Não é uma coisa automática. Não, né? não é. E aí, Quando Cici? morde, né? Mas aí já é uma outra fase, né? Nossa, criança quando morde é... Mas a pega errada do bebê, quando ele não tem dentinho, o jeito que ele suga errado, ele pode No machucar. início, né? E até porque o seio ainda não tá preparado, ainda não tá acostumado, digamos assim, com aquela... Ele não está acostumado a ser sugado. Na época que eu engravidei, né? Tava muito no início da pandemia e todo mundo fazendo lives sobre vários temas de maternidade. E eu, na verdade, não estudei, né? Não peguei um livro pra ler e tal. Mas assisti muita live de pediatras e tudo, sobre alimentação. Algumas coisas eu aproveitei, outras não. Eu acho que muitas coisas foram mais intuitivas. E outras eu aprendi nas lives. Mas... Eu também não peguei livro pra ler. Eu peguei muita parte de live, a parte de canal de pediatra que explica sobre maternidade. Agora, esse negócio de fazer a criança dormir com 30 segundos, isso é balela, não funciona, não adianta, não tem jeito. Ué, isso não era só dar o Dramin, que a criança dormia em 30 minutos? Misericórdia. Eu acho que se você der 1 litro de Dramin pro bebê, ele continua acordado. Agora que vocês falaram nisso aí, né, nesse lance de ensinar e tal, aquelas coisas todas, teve algum ser, não sei que ser especial foi esse, que escreveu assim, Teta Sutra. Eu queria juntar aqui o Teta Sutra com posições na cama pra dormir. Quais são as posições mais criativas que vocês encontraram, tanto pra amamentar quanto pra botar pra dormir? Com 30 segundos. Gente, ó, a questão do Teta Sutra, e acho que fui eu que falei, o bebê não pode chegar perto de mim, que do jeito que eu tiver, ele puxa minha blusa pra mamar. É de pé, é sentada, é deitada. Às vezes ele sobe no braço do sofá pra mamar. Eu tô de pé do lado do sofá, ele sobe do braço do sofá, fica ali dançando e mamando. Ele não vê a mãe, ele só vê os peitos. Eu não existo, é só peitos. Diria que tem muito homem adulto que pensa assim. Não, o bebê aqui não inventou muitas posições pra... Olha que bom, porque às vezes eu chego perto dele, ele tá sentado, brincando. Eu chego perto dele, ele fica de pé e me agarra pra mamar. Dança. Faz um show, né? Aí depois ele quer o pagamento. Sim. Mas aqui, pra amamentar, geralmente é tudo do mesmo jeito. Ele tem um padrãozinho. O nosso bebê, assim, né? A gente não vai colocar o nome dele, né? E tudo que foi bipado, né? Tem esse ponto. Mas ele tem o nome de uma pessoa idosa. Então, muita gente até brinca que ele já tem esse hábito de velho, entendeu? Da constância, da maneira de fazer, um jeitinho. Agora, então dormir... a escolha do nome foi uma tática. Exatamente, a tática. Entendi. Esse negócio de ficar dando Enzo, colocar, sei lá, um nome muito atualizado, Gael. Muito millennial. Luca. Muito Ai, millennial. Luca. Luca, caraca. É o novo Enzo. O Luca é o Enzo de 2020. Meu Deus do céu. Eu não tô atualizando o nome recente aí das É porque você não tá querendo mais filho, né? Mas é isso. Mas assim, pra dormir, vamos lá. Posições estranhas que ele já dormiu. Eu sei que eu durmo num cantinho, na beiradinha, que se eu virar um centímetro, eu caio da cama, né? Porque ele se estica todo, dorme. Quando eu procuro ele do meu lado, ele tá lá no meu pé, ou tá... Ele faz uma pequena maratona enquanto dorme. Não, ela fala isso aí Não, porra, a cama king ajuda muito nessas horas. Ajuda, mas mesmo assim eu fico lá na beirinha. Mas basta carregar a criança até um cantinho, deixar no meio, aí você se ajeita. Por quê? Depois ele tem aquela área, ele explora a área, ele dorme na cama inteira. Ele vai da cabeceira à parte final da cama no sono todo. Aí eu não vou correr o risco de mexer nele enquanto ele está dormindo e ele acordar, né? Deixa ele rolar pra onde ele Normalmente o ousado sou eu. Quando ela já está dormindo, eu mexo ali a criança um pouquinho pra ajeitar tanto pra mim quanto pra ela. Agora, quando ele tá agarrado, esquece. Eu nem toco pra evitar explodir a bomba. Né? Tem isso não. É literalmente Que uma bomba. isso aí. E vocês ouviram a palavra, né, da criança que concorda com tudo isso. E vocês aí, Thiago e Emília? Olha, aqui o bebê dorme
Ele geralmente ele dorme mamando, aí ele rola e vai pro meio da cama, quando a gente não pôs ele no berço ainda. Aí ele senta, vira pro lado do Thiago, vira pro meu lado, vira pros pés da cama, vira pra cabeceira, aí ele vira de bunda pra cima e dorme. Na minha terra a gente chama essa posição de gudufo. Gudufo? É, ficar com o bumbum pra cima assim é chamado de gudufo. E eu dormia assim também. Eu também. Minha mãe fala que eu também. Era terrível que eu ainda dormia com as perninhas esticadas, cara. Tipo avestruz escondendo a cabeça na areia. Então, era assim que eu ficava. Aí com o tempo o corpinho amolecendo e as perninhas descendo. Arriando. Aí dormia de vez. Mas antes era igual um avestruz. Minha mãe trabalhava, na época que eu era bebê, ela trabalhava numa padaria. E eu ficava rodando por essa padaria. Segundo ela, né? Obviamente eu não lembro. Alguém mais viu a imagem do frango de padaria? Então, por causa do frango de padaria, eu tenho uma cicatriz no dedo até hoje. Mas isso é uma outra história. Fica pra outro dia. Fica pra outro dia. Eu ficava rodando pela padaria, do nada, tipo, quando via que tava quietinho, ia ver, eu tava em algum canto da padaria de bunda pra cima dormindo. Era desse jeito. Que coisinha mais rica. Isso aí. Exatamente. É maravilhoso. Ah, que fofo. E você, Prof. G? Você também era desses? Dormia de bumbundinha pra cima? Cara, olha, como eu dormia, eu não lembro, assim, pra real, assim. Eu acho que eu dormia de barriga pra cima. Então, Prof. G, eu também não lembro, tá? Só pra constar. Minha mãe fala. Não, eu não lembro, e meus pais também não chegaram a comentar sobre. Aqui, assim, os sonos, as posições estranhas, assim, é mais... Eu durmo num eterno Mortal Kombat ou King of Fighters. Porque assim, as duas crianças quando, né, tem um período da vida em que vão pra cama, dormem um tempinho, tanto a menina G quanto o filhote aqui, eles gostavam muito, eles tinham uma alegria de dormir naquela posição H, né, os dois adultos deitados, né, e a criança na transversal. E eu deito de lado, né, porque senão a minha parceira não dorme. Não mesmo, né, filho? Não dorme. Mamãe não dorme. Liga o motor. Dormir de por aí. Liga com o motor de barco, né? Exatamente. Eles fazem o motor de barco. Aí, as crianças gostam muito de chutar as minhas costas. Nossa, é maravilhoso. Aquele chute na costela no meio da noite. Ixi, maravilhoso. Não, é chute no trapézio, chute na coluna. Então, tem dia soco na cara, tapa. Nossa, tapa. Cara, e assim, se eu acordo num susto desse, meu dia fica fudido o resto do dia. Teve época que eu falei, pra eu ter um mínimo de um sono decente, eu vou dormir no sofá. Pegar umas coisas lá, dormir 1 hora no sofá, coisa parecida e tal. Entendeu? Mas, cara, não tem como, assim, a quantidade de chute. E a Ceci já viu o tanto de porrada que eu tomava da criança chutando, né? Mas, mudando um pouquinho de assunto, assim, qual foi o pior perrengue que vocês tiveram aí? Durante a maternidade, paternidade, tudo mais. Tipo, o pior perrengue que vocês acham que vocês passaram até aí? A criança já salvou a vida de todo mundo de casa aqui. Uma vez. Quando a gente morava no prédio. Eita. A história resumida é o seguinte. Quer mamãe, quer mamar, tá? E vocês falaram que ele não falava, né? Moleque esperto desse. Resumo da história. A mangueirinha do gás encanado não estava bem fixada ou solta. Você lembra? Qual das duas? Tava solta. Ela soltou no meio da noite. Por causa de calor ou coisa assim. Aqui faz muito calor e tal. Então acabou soltando. E começou a vazar gás. Com tudo fechado em casa. E nós todos estávamos dormindo. Até quando o filhote aqui acordou. Aí a gente sentiu o cheiro de gás e foi ver o que era. Abrimos todas as janelas. Aonde moramos é bem complicado porque tava um calor do cão. Mas a gente conseguiu ventilar a casa inteira. E aí desligamos, né, a chave do gás e conseguimos. Imagina o desespero, tipo, não poder acender uma luz pra fazer isso, né? Exato. Não, mas assim, como
onde nós morávamos, o andar pegava muito próximo. A gente usava cortina blackout para conseguir dormir, né? Porque era muito próximo da altura da lâmpada de fora, né? Da luz. Do poste, né? Poste. E lugar próximo, era o local próximo de hospital, então era aquele LED de iluminar poderoso. Estádio, exatamente. Aí a gente conseguiu mexer com tudo isso sem problemas, mas esse daí foi um perrengue pesado. Caraca. Aqui. Foi bem complicado. Por isso que todos recomendam, né? Quando você sentir cheiro de gás, você arrisca um fósforo pra ver se tá vazando mesmo, né? Claro, com certeza. Isso, exatamente. Com certeza. É exatamente isso que tem que fazer. E antes de acender, você fala, pela glória! E vai e faz isso, né? Exato. Ai, gente, agora sim, vamos preparar aqui para finalização, e eu queria juntar mais 2 tópicos, né, mais 2 assuntos aqui, pra gente formar uma grande resposta bem bonita. Eu queria que vocês falassem da importância da rede de apoio na criação ali nos primeiros dias e tal, até hoje mesmo, né, com o caminhar aí da criação das nossas crianças, e como é conciliar isso com a presença, né, estar ali com os filhos, estar presente, se fazer junto da vida da criança e do parceiro também. Como é? Porque a gente sabe, né, que o tempo passa rápido, a vida continua, e se a gente não estiver presente, a ausência vai deixar de ser uma ausência, vai se tornar uma presença, né? Como vocês conciliam isso aí? Estar presente e a importância da rede de apoio na criação dos nossos pequetuchos. Vai lá. Eu acho que a rede de apoio é fundamental, assim, a gente estava aqui em Porto Velho, só nós 2, e aí eu falei, não, vamos pro Rio, né, que minha família tá lá, que a gente vai ter ajuda, e aí E os primeiros dias lá no Rio foram bem intensos, inclusive, né, a situação. E aí... Assim, até tinha muita gente que nos ajudou no início, e às vezes a mãe tá com a criança o tempo todo, né, e ainda nesse início é ainda mais intenso essa necessidade da criança com a mãe, e aí o pai tá ali também dando todo o suporte, mas ter alguém que faça uma comida, que lave uma roupa do bebê, é fundamental, assim, parecem coisas pequenas, né, mas que não dá pra gente fazer tudo, porque o bebê, ele tem uma necessidade muito grande da mãe, né, até nesse início, até comer, ir no banheiro, essas pequenas coisas que a gente faz normalmente, sem perceber, assim, no dia a dia, como se fosse uma coisa simples, fica bem mais complicado com uma criança, né, então tendo uma rede de apoio é essencial, e minha mãe veio depois pra Porto Velho pra ficar com a gente, foi um alívio. Foi super importante, né? Porque o Prof. G dando aula de tarde, de noite, preparando aula de manhã, e eu com a criança. Dando aula de manhã também, por causa da outra instituição. E aí não tinha como só nós 2 darmos contas do bebê, né? Então a rede de apoio é fundamental. Esse negócio de, não, eu vou cuidar do meu filho sozinha, eu vou fazer tudo. É muito legal, mas é muito bonito teoricamente, mas não funciona. E eu já vi isso funciona em Hollywood. Funciona em Hollywood. Não, cara, eu já vi essa aí, viu? Mãe falando isso, não, vou criar minha filha sozinha, não quero vô, não quero vó, não quero nada nem ninguém. Ok, isso aí, digamos que a criança serviu como um esmeril para a saúde mental da pessoa. Destruiu a saúde mental da pessoa a ponto de gerar consequências depois no futuro. Entendeu? Eu não recomendo isso pra pessoa. Eu não recomendo isso pra ninguém, inclusive. A rede de apoio é muito importante. A gente aqui também mora em cidade diferente, né, dos nossos pais, mas a mãe do Thiago ficou com a gente aqui no primeiro mês. Depois a minha mãe vinha, minha sogra vinha, ficava alguns dias aqui, porque eu tava em casa com o bebê, mas o Thiago só teve 7 dias de licença. Ele já tinha voltado a trabalhar presencial, então não tinha como pedir socorro pra ele. Eu precisava de socorro de outra pessoa mesmo. E não é nem por cuidar do bebê, né? É por cuidar da gente, né? Nessa hora a gente precisa da rede de apoio, pra gente. O bebê a gente acaba dando conta, mas a gente precisa de socorro.
É demais pro corpo, né? Às vezes a gente precisa só tomar um banho, dormir uma meia horinha, alguém que fique com o bebê esse tempo, já dá uma renovada nas forças. Bom, eu não sei se a senhora G aí, a Cici, ouviu isso do pediatra, mas eu ouvi isso do pediatra na maternidade. Mamãe, bebê dormiu, você dorme, tá? Bebê dormiu, você dorme. Eu não sei se o seu bebê dormia, porque o meu de bebezinho, ele dormia muito bem à noite, mas de dia, ele batia das 7 às 7, assim, acordadaço. Não, porque recém-nascido dorme até 20 horas por dia. Dorme 20 minutos, acorda, fica uma hora acordado. Entendeu? Não, enquanto ele tava ali no peito mamando, ele dormia. Ele largava o peito, ele já tava acordadaço. Pronto pra outra. Então, tipo assim, né? Bebê dormiu, mamãe dorme. Ok. Só que o bebê não dormia, e aí? Eu já falei, nada que o Draminzinho ali, 30 minutinhos não resolvesse, tá vendo? Claro, com certeza. Exatamente. Dê remédio, dê calmante pro seu filho. Recém-nascido, exatamente. Tá. Cara, gente, que eu mais... contém ironia, tá? Hashtag ironia, tá? Por favor, né? Não leve a sério. Não dá, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro casal G aí. Vocês tiveram problema com a hora da bruxa? Vocês sabem o que é a hora da bruxa? Às vezes na região tem outro nome, né? Ah, tá. Hora da bruxa é aquele... É da cólica? Não é então... exatamente da cólica, né? Eles falam que nem sempre é cólica, mas dá sempre aquele mesmo horário e o bebê chora desesperadamente, nada, calma, não tem o que fazer. E aí a minha sogra chorava junto com o bebê, né? Então, tipo assim... Eu tinha que socorrer a criança e a minha sogra. Minha sogra pedia pra ficar com ele nessas horas e a gente falava, pelo amor de Deus, não, deixa que a gente cuida, pelo amor de Deus. A gente fez, a gente cuida. Não, a minha sogra ficava assim, será que ele não tem dor? Dá um remedinho, ele deve estar com dor. E aí ele chorava e ela chorava também, tipo assim, você tem que ir acalentando, até que uma hora para, não tem o que fazer. A gente só teve isso, acho que o mais intenso foi uma vez, que a gente fez de tudo. Nada funcionou. E aí uma última coisa foi tirar a roupa dele, deixar ele só de fralda. E eu também fiquei só com um sutiã e coloquei ele no meu peito, assim. No contato pele a pele, né? Pele a pele. Foi aí que ele acalmou. Mas antes disso foi todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Exatamente. Aí, quando ela fez isso aí e tudo mais, eu já tava num nível de exaustão. Quando ela fez isso, eu falei, graças a Deus, obrigado. Chorando, né? Não, foi tipo madrugada, né? Que deu uma dessa. Foi de madrugada. E foi durante o período de trabalho. Então, assim, eu já tinha voltado a trabalhar. Então, pra mim, foi bem tenso esse negócio. Ela falou, foi voltando a memória. Fiquei até encolhido aqui. Aqui, na segunda noite do criança aqui em casa, bicho, a gente teve A gente passou a noite toda em claro porque ele não parou de chorar. E não era porque não tava no colo, não era por fome, não era por nada. Era a bruxa mesmo se manifestando. Era desesperador, cara. Por fim, só não tava chorando o Thiago, porque já tava chorando eu, porque já não sabia mais o que fazer. A minha sogra já tinha começado a chorar junto com o bebê. Tava todo mundo desesperado. Eu vou te contar um segredo, Miriam. O Thiago estava chorando, mas era por dentro. Porque ele é um homem durão e não quer mostrar sentimentos. Não, eu não choro mesmo, então... Porque o homem não chora. Chora! Não, graças a Deus ele tava ali calmo pra acalmar a gente, pra conseguir acalmar a criança, porque olha... Mas olha, essa noite... Foi desesperadora. Foi complicado, cara. Porque, tipo, a gente simplesmente... Tipo, segunda noite com a criança. A gente, marinheiro de primeira viagem. Terceira, né? A segunda noite em casa. Isso, segunda noite em casa, exatamente. A gente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Então, aí depois a gente foi estudar mais um pouco e tudo mais, e aí a gente descobriu. No dia anterior, vieram minha avó aqui, veio a mãe da Miriam e tudo mais, que quiseram ver a criança e tudo mais. A criança teve excesso de estímulo, né? Foi super estimulada. Aí passamos aquela noite, entendeu? Então, depois que a gente foi descobrir que o ocorrido foi esse problema. Entendeu? Mas aí até, bicho,
Foi complicado. Foi o primeiro perrengue, assim, tipo, que a gente literalmente a gente não fazia ideia do que fazer. A gente cogitou levar pro PA, pra vocês terem uma ideia. A gente cogitou levar pro pronto-socorro porque a gente não sabia, entendeu? A gente não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. Chegando no PA, eles iam dar pra vocês, não o Dramin, ia ser morfina logo, tá? Ia ser na veia. Não, a gente não levou no PA porque a gente sabia que o pediatra dele não ia estar aí, ele tava viajando. Senão eu acho que a gente tinha levado. Teria ido, né? Olha, é Teria que eu ido. tive uma benção muito grande que um padrinho da minha filha, que é um amigo meu de infância e tudo mais, ele é pediatra. Então, cara, nossa, mas ele falou depois uma coisa pra mim, falou, olha, G, você foi uma das últimas pessoas que eu atendi, uma pessoa, assim, próxima, em que eu atendi o filho ou a filha. Depois disso, cara, nunca mais, porque eu me sentia... era muito complicado manter distanciamento emocional e tudo mais, era muito extenuante pra mim, nesse caso, tanto que depois desse fato e tal, né, com o meu filho, eu nunca levei, né, pra atendimento dele ou coisa parecida, não por incompetência, pelo contrário, é muitíssimo competente, mas o principal fato é porque eu não queria que ele passasse por esse nervosismo todo de novo, né, em relação, mas sempre quando tem um momento pra ele ver e conversar com o meu filho, ele tá lá. Bom, eu acho que tem mais algum ponto que a gente vai levantar agora? Só tinha a questão do estar presente, né? Que a gente não concluiu juntos ali. Uma coisa Mas... que eu falei, uma coisa que eu jurei que eu ia fazer aqui em casa é que eu não ia fazer a mesma coisa que meu pai fez. Eu ia ser o pai que eu nunca tive. Essa foi a coisa que eu, desde o começo, eu falei que eu não ia ser o meu pai. Simples assim. Eu ia estar presente o tempo todo, entendeu? Eu ia ser pra criança o pai que eu nunca tive. Só isso. Posso não ser o melhor pai? Posso não ser o melhor pai, mas eu vou tentar fazer o meu melhor possível. Mas você sabe quem é o melhor pai? É o cara que, como você, não desistiu. É o cara que, como você, tá todos os dias ali. É o cara que, como você, se anula pelo bem do pequenino, pelo bem do seu filhote, da sua prole. É o cara que nunca vai deixar o filho pra trás, que nunca vai deixar faltar nada, nem pra ele, nem pra mãe, nem que seja material ou que seja sentimental. Esse é o melhor pai. E eu acho que nesse sentido, cara, você se encaixa muito bem. Mas às vezes a gente não consegue estar presente. É meio difícil, por exemplo, no meu caso, assim, cara, eu não tenho como estar presente a 3.000 quilômetros. Entendeu? É difícil. Eu tento fazer o possível com a minha filha. Sinto uma falta terrível dela. Mas não dá, entendeu? Não sem causar atritos. Mas, Prof. G, você mantém contato, entendeu? Você faz o melhor que você consegue. Então, eu nem isso tive. Esse é o ponto. Entendeu? Eu nem isso tive. Esse é o ponto. Você lembra o dia do aniversário da sua filha? De cabeça. Então. Não vou falar por motivo de segurança, mas sim. Lembro. Então, mas... exatamente. Eu fiquei pelo menos 20 anos sem ver meu pai, entendeu? Sem ter o menor contato com ele, entendeu? Eu fiquei mais de 20 anos, entendeu? Então, isso que eu prometi pro meu filho. Eu vou ser o pai que eu não tive, entendeu? Não é questão de estar ausente ou alguma coisa assim, é tipo de não ter contato mesmo. Eu vou estar o mais presente que eu puder, entendeu? E nesse caso, eu acredito que é o que você faz com a sua filha. Exatamente. Entendeu? Se você não tá presente pessoalmente, fisicamente, você tá espiritualmente, porque eu acredito que você pensa nela. Você quer saber o quanto que você é presente? Quando ela tem uma grande novidade, quando ela tem uma coisa muito legal que aconteceu na vidinha dela, quando tem uma experiência 10, ela lembra de contar pra você? Quando eu ligo pra ela, sim, eu pergunto, e aí, filha, alguma novidade? Ela vai e fala. Certo? Se você não fosse presente, ela não iria nem falar quando você perguntasse. Essa é a questão. Essa é a questão da presença, cara. É fazer se lembrar, é fazer a criança ter uma memória boa, positiva, querida, afetiva dos pais. E não não adianta nada você ter o teu pai do teu lado todo santo dia na mesa de jantar se vocês não trocam 2 palavras. Exatamente. Entendeu? 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 12.000 quilômetros de distância não é nada pro coração, cara. Quando você tá com quem você ama,
ama dentro do coração, isso não é nada, pô. Isso é... Basta você dar um oi que muda o dia, entendeu? A tua presença pode não ser física ali, colada do lado, mas o teu amor não falta pra ela, e isso ela sabe. Bota isso na cabeça. É até pra diminuir um pouco dessa culpa de pai e mãe que vocês sentem, tá? Muito vocês acham que tá falhando com a criança, que não tá conseguindo fazer, que não tá dando o melhor de si. Gente, hoje a criança não tem como te dizer, mas vocês são tudo pra eles, tá? E eles vão lembrar disso, eles vão lembrar de todo o esforço de vocês no futuro e vão replicar isso quando for a vez deles de ser pai. Menos na adolescência. Na adolescência, na adolescência não. Adolescência é a casa à parte. A adolescência não é criatura, não é gente. Não é gente. Então é isso. Com esse clima bom, né? Vamos encerrar. Conseguimos aqui toda a pauta lida. Era um meu sonho, que era ler toda uma pauta num pod só, num cast só. Conseguimos. E eu queria agradecer a todos vocês. Pauta toda dentro, perfeito. Parabéns, né? Ainda fria por cima, né? Uma pauta fria dessa. Pauta grande, né? Conseguimos. E eu queria agradecer a todos vocês aí, essa disponibilidade. A senhora Cici, a dona Miriam, né? Uma grande bênção aí pra dona Miriam. Deixa eu abençoe. O querido Thiago Serafim e o maravilhoso Profegê estiveram aqui com a gente nesse bate-papo gostoso, nessa tarde quentíssima, né? Um dia bem quente, mas agradável, porque teve muito amor e muito carinho. Queria que vocês dessem as considerações finais de vocês aí. Como a gente já começou com os meninos, eu queria agora que as meninas começassem com os seus encerramentos. Ixi, mas pegou duas inexperientes pra encerrar. Pois é. Exatamente, a gente gosta disso, de pegar vocês na surpresa. Por isso que é TentaCast, pra tentar fazer. Pra tentar rodar alguma coisa. Eu acho que pra mim o mais importante mesmo é essa questão de tentar estar junto, né? De fazer o possível pra passar um tempo de qualidade. Porque outro dia eu vi um post aí no Instagram, sei lá, que a gente só tem 13 verões com os nossos filhos. Porque depois eles crescem, viram adolescentes e vão ter outras prioridades e nem sempre vão querer compartilhar aquele momento, aquelas férias, sei lá, com a gente, né? Então, isso meio que me tocou um pouco, porque 13 anos é muito pouco, né? E quando você pensa numa vida inteira, então... E realmente, agora é o momento que as crianças mais dependem, precisam e querem estar com a gente, que depois eles vão pro mundo, né? E aí a gente vai ficar lá os pais vão ficar aqueles velhos lá, chatos, em segundo plano. Eu senti uma indireta, continuando. Não, eu refleti sobre a minha condição. Se a carapuça serviu... Miriam? É o que a senhora já falou, é tentar ter o máximo de tempo de qualidade com o nosso pequeno, é dar muito colo, apesar de todo mundo falar que isso vai deixar a criança mimada, porque eu dou colo mesmo, entendeu? Vai ficar mimado? Quem vai sofrer sou eu. Então, eu dou muito colo e muito amasso, né, filho? É isso aí. Volta peito! Eu só ouvi isso aí. Certo, meninos. E vocês aí? As considerações finais, por favor. Façam o seu melhor, tá? É simples assim. A minha consideração final, deixa eu pensar. Mãe é uma escolha e uma renúncia. Pai é mais fácil. Pai, para todo pai, é uma escolha. Você tem que escolher. Você pode escolher ser pai ou você apenas gerar um filho. O melhor para a criança e o melhor para você é você ser pai. Mas a escolha é aquela questão. Você vai ter um abandono. Você vai ser um abandono parental. Se você está ok com isso, uma pena. Sinceramente, uma pena. Se você não quer ser pai, fica a dica aí que existe camisinha e vasectomia para você não produzir. Não faça uma criança sofrer pelo seu erro. Pelo seu egoísmo. Exato. O egoísmo é o erro, no caso. Não faça uma criança sofrer pelo seu erro. Terminei de um jeito leve, sossegado. Nossa, super. Super. Eu agora pensei 2 vezes aqui. É isso aí, ó, Darlan. Você tem duas opções. Ou vasectomia, ou libera a miséria aí que tá sossegado. Não, o problema é a miséria. Tá muita miséria aqui. Então,
com isso, gente, finalizamos aqui mais um TentaCast. Tentamos fazer um cast, né? E conseguimos alguma coisa. A gente conseguiu completar a pauta, pelo menos, né, pô? Exatamente. Esse foi Mas o pior excelente. É que, ainda hoje. assim, tem muita coisa que pode ser falada ainda. Tem muita coisa, exatamente. Por isso que eu queria... Você chegou no ponto, Thiago. Eu queria propor a parte 2 desse programa daqui a um ano. Podemos tentar. Né? Daqui a um ano, com mais experiência, né? Queremos ver o que é que os papais irão dizer, quais são os temas que iremos abordar com essa questão de maternidade. As duas senhoritas aí, senhoritas não, senhoras, porque são mulheres casadas, já estão convidadas para voltar a participar do próximo podcast, tá? Porque foi muito legal, muito interessante a participação das duas. Eu quero ver isso. Eu quero muito ver a Ceci participando novamente do podcast. Posso tentar. Ela vai... Se ela voltar, eu volto. Já entrou no espírito do podcast. Já entrou no espírito do podcast. Posso tentar. Se ela voltar, eu volto. Você não entender, é que a Ceci detesta falar. Detesta falar. É só começar. Não, e é uma pena, porque ela tem uma voz bonita. É impressionante, né? É sempre assim, quem tem a voz bonita não gosta de falar. E quem tem uma voz de taquara arrastada, que nem eu, fala demais. Então, gente... A gente pode tentar... Somos dois, Darlan. A gente pode tentar fazer um de Dia dos Namorados, quem sabe? Pode ser, olha aí, tá aí, olha aí. Isso aí. Vamos ver se sai. Vocês aí, passem aí os seus contatos pra gente poder finalizar de vez essa bagaça, porque tô tentando acabar e não acaba isso. Vambora. Por favor, Profegê, passe suas redes sociais aí, onde a gente te encontra e como faz pra falar com você. Para falar com... Vamos lá, né? Como eu fiz também o contato do podcast, eu vou passar ele também, tá? Então... quero ver que bobagens que o Prof. G fala. Então, tem o Twitter, certo? O prof_G. Na Twitch eu estou cozinhando e às vezes fazendo outras coisas, muito difícil, basicamente cozinhando, que é o @profg, tudo junto. E se você quer entrar em contato com as nossas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram e o nosso e-mail é contato.tentacast@gmail.com. Muito bem. Certo, Thiago, e você aí? O que você traz de novo pra gente? Fabulosos poderes que foram revelados. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais que importam, como Thiago C. E no meu SoundCloud, soundcloud.com/Thiago C. E escutam minhas músicas lá, e é isso. Escutem mesmo, que olha, se vocês não sabem, eu tenho um canal na Twitch, né, e se chama Darlan Lima. E a abertura e a musiquinha de pausa para o café foram compostas por esse maravilhoso que falou agora, o nosso querido Thiago C. E o cara já fez mais trilhas para outros canais também, e ele disponibiliza lá no SoundCloud dele. Inclusive, mas vocês podem dar uma... a trilha principal do TentaCast também. Também, a trilha do TentaCast é produzida por ele, e vocês... Mas eu tô querendo fazer o meu jabá, então dá licença. Tá, desculpa. Né? Vocês vão lá, e qualquer coisa que importa, vocês procuram por Darlan Lima, lembra assim, Darlan, Bruce Lee, bota o Lee do Bruce Lee, e depois o Ma de mamãe. Aí, viu? O Ma de mamãe, no final, Darlan Lima, e vocês me acham nas redes que importam. Bom, finalizamos mais um TentaCast, agradecemos a todos vocês que ouviram, a gente vai acabar agora, e um beijo a todos, e até a próxima. Tchau, gente! Tentativa. Tchau, tchau. Tchau, gente! Tchau. Até. Foi assim, infernal, eu diria. E Alguém gostou, né? Alguém deu uma risada aí quando tu falou no inferno aí. É melhor se cuidar, hein? Sim, eu ainda acho que a maternidade é... Tiago, Peraí. aqui está seu lembrete. Dá fruta para o bebê. Tiago, aqui está seu lembrete. Dá fruta para o bebê. Obrigado, Alex. Valeu. foi alegria, mas assim, Epa? Tem mais um aviso aí. Quer que eu vou? A Ceci falou que vai lá. Criança acordou? Calma. Pra ela acordou. Peraí. Aqui nem dormiu. Mas foi uma parte, assim, uma coisa que... Peraí. Engasgou. Criança... Não. A criança tá fazendo teta sutra. Ah, meu Deus. Tá literalmente pendurado aqui. Tá?
Engasguei mesmo, porque agora tô perdida aqui. E foram ótimas palavras de encerramento. Passando agora pro Tiago. Não, mas é tentar ter é o que a senhora já falou.